Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Tenho três notícias importantíssimas do Corinthians aí para informar vocês. Uma delas vamos falar tudo sobre essa reunião da Gaviões da Fiel com o elenco do Corinthians e o Alessandro, né? Vou revelar o que foi tratado nessa reunião e também os jogadores que estavam presentes nela. O Corinthians, né, nesse intervalo da data FIFA, vai treinar em dois períodos, né? Vai ter uma intensidade ali nos treinos. Realmente é importante isso daí, a parte física tem que melhorar muito. A gente vê vários times que vai na arena correndo mais do que o Corinthians, isso não pode, né? Com 40 mil torcedores corintianos empurrando, não pode correr mais que o Corinthians. E também nem sem, nem se não estiver com a torcida também fora de casa, tem que correr. Mas enfim, não é isso que está acontecendo. Então treino em dois períodos aí em cima desses caras, para que realmente eles possam dar uma resposta para a torcida daqui a 10 dias. E o Romero, né? O Romero que disse que não vai mais sair do Corinthians, que não pediu para sair do que não quer sair. Enfim, vamos falar sobre isso também. Começando sobre a reunião da Gaviões da Fiel com a direção e elenco corintianos. Então, primeiramente vou falar quem esteve presente nessa reunião, foi Alessandro, Cássio, Gil, Fábio Santos e Renato Augusto. Assim, eu sei que esses caras são líderes do elenco, são os mais experientes, mas eu gostaria de ter ali mais jogadores, pelo menos uns 8, 10 jogadores sentindo a pressão da torcida, porque eu vejo que tem muito jogador no Corinthians acomodado, né? Isso não pode acontecer. E se você está acomodado também, você tem que ir embora. Só que no meio da temporada não tem como reformular, né? É você trocar o pneu com o carro andando. E também, né, requer um gasto maior do que teria no início da temporada. Então tem que dar um choque nesses caras aí. Tem que colocar pressão nesses caras, porque o Corinthians realmente tem que melhorar e muito rápido, né? Inclusive, eu vou dar até uma notícia em relação aos treinos do Corinthians. E nessa reunião foi tratado principalmente a oscilação da equipe. Porque o Corinthians, né, veio daquela má fase horrível, né, dos primeiros jogos do Luxemburgo. Aí depois teve a vitória em cima do Fluminense, em que o time não jogou tão bem. O primeiro tempo foi amassado, mas no segundo tempo jogou bem. Conseguiu sair com a vitória, que era o mais importante naquele momento, 2-0. E no outro jogo já ganhou do Atlético Mineiro. Então, assim, foi ali um pico, né? Os jogadores com intensidade, com raça, né? Realmente jogando ali com aquela vontade. E depois disso, o Corinthians perde para o América Mineiro, perde de forma vexatória para o Del Valle e depois empata com o Cuiabá em casa. Então essa oscilação é uma coisa que realmente incomoda a torcida. Foi até bom o Gaviões cobrar isso daí, porque o Corinthians precisa ser mais linear. Não pode você escolher os jogos que você vai jogar bem. Isso não pode, tem que jogar bem sempre, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Se não ganhar, empata. Se perder, perde jogando bem. E tente ganhar o máximo possível, né? E também outro assunto foi o direito de imagem, né? Sabemos aí que o Corinthians vem vindo com muitas dívidas aí que vem se tornando públicas, porque a diretoria não fala sobre isso, né? Eles só falam só as coisas boas que eles fazem, que não são muitas coisas, tanto que eles não estão nem falando muito ultimamente, mas eles não esclarecem, não tem a transparência, né? Que o nome da chapa diz renovação e transparência, não tem transparência nenhuma, mas às vezes vai aparecendo algumas notícias aí, como os 4,7 milhões do Ramiro, direitos de imagem, Júnior Moraes, 3,8 milhões de direitos de imagens, enfim. Então a torcida Gaviões questionou o Duílio. Ué, Duílio, você não disse que seria o presidente que queria abaixar dívidas? E aí? E essa quantidade de dívidas de direito de imagem? Inclusive, há 2 meses atrás, eu noticiei aqui em um vídeo que o Corinthians devia 67 milhões de reais em direitos de imagem do elenco atual, pro elenco atual. Então, assim, é uma dívida absurda de direitos de imagem e isso não pode acontecer. Você tem que gerir bem o clube. Não adianta você querer trazer jogadores, igual foi noticiado aí por muita gente que seria gasto até 40 milhões, né? De onde vem eu não sei, quer dizer, até sei que eles estão confiantes na Libra, né? A Liga Brasileira, que realmente é um dinheiro muito grande que deve entrar para o Corinthians. Eles estão confiantes nesse dinheiro aí para pagar essas dívidas absurdas que estão sendo executadas na justiça e também essa questão dos reforços que eles precisam nesse meio da temporada. Então a torcida questionou muito isso, né? Até porque o Corinthians precisa dar uma resposta pro torcedor aí.
essa má fase não condiz com a grandeza do Corinthians, mas condiz também com a mediocridade da diretoria, né? Enfim, vamos falar agora sobre os treinos. O Corinthians vai treinar em 2 períodos a partir de agora, né? Essa notícia foi dada pelo meu timão. E o Corinthians, principalmente nessa data FIFA aí, que vamos ficar cerca de 10 jogos sem jogar, ou melhor, 10 dias sem jogar, cerca de 10 dias sem jogar, o time vai treinar em 2 períodos. Nós estamos vendo aí times que vêm na Neoquímica Arena correr mais que o Corinthians. O Corinthians sendo empurrado por 40 mil torcedores, jogando em casa, e correr menos que o adversário não pode. Então os caras vão pegar firme no treinamento dessa galera aí. Vanderlei disse que vai treinar em 2 períodos, né? Intensidade, trabalho físico muito forte, tático. Até porque o Corinthians precisa a torcida precisa de uma boa resposta, né? Os jogadores precisam dar uma boa resposta para a torcida nesses 10 dias aí e voltar com um futebol melhor e com mais intensidade, mais raça. Então, vejo com bons olhos, né? Espero que não errem na carga também, arrebenta os caras, como o Vitor Pereira fez uma vez ou outra, mas eu quero realmente um time mais competitivo, com mais raça, com mais intensidade. Comente o que você achou. E o Romero, hein? Romero que foi noticiado na segunda-feira que o Romero queria sair do Corinthians, que o Romero estaria de saída do Corinthians no meio da temporada, né? Mas assim, o Romero, ele deu uma declaração de que ele não quer sair do Corinthians, de que ele nunca pediu para sair do Corinthians e de que ele basicamente não vai sair do Corinthians. Assim, por qual motivo vocês acham que ele não vai sair do Corinthians, que ele não vai sair do Corinthians, né? Vou dar 5 segundos aí para você pensar e responder. Por qual motivo será? Então, gente, claro que é por causa do dinheiro. O Romero, com direitos de imagem e tudo incluso, dá quase 500 mil de salário. Ele ganha quase 500 mil de salário no Corinthians. Vocês acham que no futebol sul-americano algum time vai pagar esse dinheiro pro Romero? Nunca que vai. Nunca. É só o trouxa do Corinthians que paga realmente um valor desse para um jogador como o Romero. Então, assim, ele não vai sair, ele não vai pedir para sair, abrir mão dos salários dele. Ele não vai fazer isso. Mesmo sem jogar, o Romero quase não vem entrando nos últimos jogos. Como titular, jogou uma vez ou duas nessa temporada toda. E tá ficando fora até do banco de reservas. Então, assim, para um jogador que tá ficando fora do banco de reservas, que não tá entrando nos jogos, que jogou só 1 ou 2 partidas como titular esse ano, para ele não querer sair, é só por causa do dinheiro. Então, o Corinthians arrumou mais um Luan, mais um cara que recebe alto, que não joga nada, né? Porque o Romero não tem mais aquela raça de antes, não é nem raça, não tem mais aquela parte física de antes, né? A gente sabe que o Romero sempre foi meio devagar ali com a bola no pé e tal, mas compensava na questão física, de ir e voltar, de intensidade de marcação, de fazer uns golzinhos aqui e outro ali. Mas ele não tem mais isso, ele não tem mais a parte física a seu favor. E a técnica dele não ajuda. Então, assim, obviamente que ele iria cair de produção. Até porque o Romero vem jogando até centralizado lá no México, porque ele não conseguia mais fazer mais aquela função de ponta. Já não tinha mais físico para isso. Mesmo sendo até jovem, né? 30 anos não é um cara velho, né? Então, o Corinthians trouxe ele, pagando um valor absurdo, e agora ele não quer sair do Corinthians. Agora ele não quer abrir mão dos salários dele, obviamente, para sair do Corinthians. Ou o Corinthians rompe o contrato dele e paga os salários dele até o fim do contrato, que foi de 2 anos. Ou seja, ele teria aí mais cerca de 16 salários para receber. Então vai dar um valor muito grande, vai dar alguns milhões aí. E é isso, o Corinthians vai ter que ficar com o Romero, vai ter que ficar pagando o salário altíssimo dele sem ele jogar, porque ele não tem qualidade para isso e não tem mais físico para isso. Essa é a nossa diretoria. Enfim, comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.